Quando Herodes ouviu falar de Jesus, disse: João, o homem a quem eu decapitei, voltou dos mortos. O rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Ela era esposa do seu irmão, Filipe, mas Herodes tinha se casado com ela. João dizia a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com a esposa do seu irmão. Por isso, Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, pois Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas, mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade que procurava. Ele deu uma festa para os membros do alto escalão do governo, para seus oficiais militares e para os cidadãos mais importantes da Galileia. Sua filha também, chamada Herodias, entrou e apresentou uma dança que agradou muito Herodes e seus convidados. Peça-me qualquer coisa que deseje e eu lhe darei, disse o rei à moça. E prometeu sobre juramento: eu lhe darei o que pedi, até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe lhe disse: peça a cabeça de João Batista. A moça voltou depressa ao rei e disse: quero a cabeça de João Batista agora mesmo num prato. O rei muito se entristeceu com isso, mas, por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Assim, enviou no mesmo instante um carrasco, com ordens de cortar a cabeça de João e trazê-la. Ele decapitou João na prisão, trouxe a cabeça num prato e a entregou à moça, que a levou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, foram buscar o corpo e o colocaram numa sepultura. João Batista, sem sombra de dúvida, foi um dos homens mais notáveis do Novo Testamento. E o próprio Senhor Jesus disse que, dos nascidos de mulher, ninguém era maior do que João Batista. E por que João Batista, no reino dos céus, era tão grande? Porque ele foi o homem responsável por preparar o caminho para o Messias. A profecia do Messias era algo extremamente esperada pelo povo judeu. E essa profecia era tão antiga que ela foi profetizada pelo próprio Deus. Deus disse para Eva: da tua semente eu vou levantar um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, não foi um homem que profetizou Jesus Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Foi o próprio Deus em pessoa. Então, a profecia do Messias vem desde o início, desde o princípio, literalmente. E o povo de Israel esperava esse dia ansiosamente. Aquele que iria restaurar de uma vez por todas Jerusalém, a cidade do grande Deus. Então, até mesmo o próprio nascimento de João, Deus permitiu que os pais deles envelhecessem ao ponto de já não poder ter mais filhos. Tanto é que quando o anjo Gabriel disse para Zacarias, o pai de João, a sua mulher vai ter um filho, ele duvidou. Ele disse: como que a gente vai ter um filho se a gente já é muito avançado em idade? Então o anjo disse: porque você duvidou, você vai ficar mudo até o dia que o menino nascer. E assim aconteceu. E não parou por aí a vida extraordinária de João Batista. A Bíblia diz que quando ele chegou na idade adulta, ele foi ao deserto. Ele não foi só ficar, ele foi morar no deserto. João habitava no deserto. Ele não ia de vez em quando para lá, ele vivia no deserto. E a Bíblia diz que o alimento dele era mel silvestre e gafanhotos. E todo o povo de Israel ia ao deserto ouvir as mensagens de João e ser batizado por ele, porque ele pregava o batismo do arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. E a foice já está posta à mão e vai ser cortado o arado. Ou seja, ele vinha pregando um juízo, ele vinha pregando um arrependimento que culminaria em um juízo. Então, sem sombra de dúvidas, João era considerado um grande homem, até mesmo pelo rei Herodes, que era um homem ímpio, um romano, um homem que não temia a nada nem a ninguém. Esse texto que nós lemos diz que
Embora João acusasse Herodes publicamente, irmãos, ele não fazia às escondidas, não, publicamente ele dizia: não é lícito você ficar com a mulher do seu irmão. Mesmo João o acusando publicamente, a Bíblia diz que ele não lançava a mão de João, porque ele respeitava, ele temia João, ele sabia que João Batista era um homem santo e justo, meu irmão. Totalmente o contrário da mulher com que Herodes ficava, que desejava a todo custo matar aquele homem. Para quê? Para que as acusações parassem. Porque você imagina aí, os dois, Herodes e Herodias, na carruagem real andando, quando dá fé para aquele homem na frente e começa a apontar o dedo e acusar: Herodes, não é lícito o que você está fazendo, essa mulher é a mulher do seu irmão, o que você está fazendo é errado, é contra a lei. Agora você imagina, olha para a cara de Herodias nesse momento. Herodes com certeza se disfarçava ali, mas Herodias rangia os dentes de raiva. Mas a Bíblia diz que ela não podia matar João. Ela não tinha força, ela não tinha poder suficiente, porque o próprio rei Herodes protegia João. E o rei gostava de ouvir João, embora as palavras de João fossem sempre duras. Mas a Bíblia diz que o rei gostava de ouvir as palavras de João, por mais que fossem acusações contra ele mesmo. Você está entendendo? Mas isso vai mudar, como o texto diz, que aparece a oportunidade que Herodias sempre estava procurando. O rei faz um banquete e a filha dela dança para o rei, e o rei se agrada e diz: me peça qualquer coisa, até metade do meu reino. E ela, conversando com sua mãe, pede a cabeça de João Batista, a qual o rei, mesmo entristecido, não pode negar o pedido, porque foi feito diante das autoridades, diante dos convidados. E ali João Batista perde a vida. E aquela mulher ali com certeza se regozijou, se alegrou, porque disse: finalmente o meu sofrimento acabou. Esse homem que era um tormento na minha vida, finalmente morreu. Saiba, meu irmão, que nenhuma das suas ações para Deus é em vão. Nada do que nós fazemos para o Senhor é em vão, mesmo que para os homens seja uma loucura. É por isso que a Bíblia diz que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. E aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Assim diz a palavra do Senhor. E isso nos mostra outra coisa também. A cabeça de João valeu metade de um reino inteiro. O rei perguntou: você quer metade do meu reino? A Herodias disse: eu quero a cabeça de João. Ela poderia ser a mulher que iria governar metade do reino, mas ela preferiu a cabeça daquele homem, porque a cabeça daquele homem era muito mais valiosa do que aquele reino, era muito mais valiosa do que tudo para ela. Mas eu quero te dizer uma coisa: se cumpriu o que João Batista disse, quando ele disse: importa que eu diminua e que ele cresça. João Batista sabia que o seu tempo tinha chegado. Era por isso que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse, porque ele precisava diminuir. Agora quem precisaria entrar em evidência não era mais João, era Jesus, aleluia. Foi por isso que João disse: eu encerro meu ministério aqui. E ele continua: porque eu vim não para dar testemunho de mim, mas para dar testemunho daquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, a obra de Deus só vai parar na tua vida no dia em que o Senhor disser: você já cumpriu o seu propósito. Enquanto esse dia não chegar, podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque Deus não vai deixar. Por isso, meu irmão, não importa as calúnias, não importa as acusações. O importante é você cumprir o teu ministério. O importante é você cumprir a obra do Senhor. Como os apóstolos disseram diante do Sinédrio: importa mais agradar a Deus do que agradar aos homens. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e te dê um dia hoje maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Amém.